Cara, tem bilhões de reikis de tudo que é tipo e tal. Hoje em dia eu vi que dá para comprar no Mercado Livre. Você já compra lá, paga e já ganha mestre um, 2, 3, 4 e 5 até. Que dá para comprar. E a quantidade de invencionismo é muito gigantesca. Então, que dica você pode dar? Porque quem não sabe nada de reiki, ele não tem como distinguir o mestre reiki quântico da tartaruga da celestial, né, de alguém que é um praticante bom. Que coisas que a pessoa deve observar num curso, em alguma coisa que está sendo oferecida, para ele ter um guia de falar assim, ó, ok, isso aqui a gente vai ter uma noção. Não é nenhuma garantia de que também efetivamente seja sério, mas o que seria umas bandeiras vermelhas e o que seriam umas bandeiras verdes? E eu estendo para os outros, Robson e Rodrigo também. Eu quero complementar a pergunta do Marcelo com a opinião dele sobre iniciação à distância. Ponto. Muito bem, então vamos dividir aqui em dois blocos. O primeiro bloco é a pergunta do Marcelo. Depois eu vou falar da iniciação à distância, porque eu era um cara que não acreditava, que tinha um certo preconceito com isso, e eu vou explicar como é que isso mudou. Mas a primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente vai procurar um mestre em Reiki para aprender a técnica é se essa pessoa ela está ensinando realmente o reiki. Então, assim, tenta entender se ela estuda é, a técnica oriental, não a técnica ocidental. Né? Começou a trazer muita coisa associada a cristianismo, você entende que tem uma contaminação muito grande. Por quê? Porque o japonês não é cristão. Né? Na cabeça de algumas pessoas, né, todo mundo é cristão. Não, existem outras religiões. Então a gente tem que entender isso. Outra coisa importante é que aí eu vou falar um pouquinho sobre o meu curso, né? Para facilitar, a gente traz dentro do curso alguns conceitos que não são originários do Reiki. E quando eu vou ensinar, eu falo: olha, gente, isso aqui é para facilitar, não é do Reiki. Por exemplo, a estrutura hindu de chakras. A estrutura hindu de chakras, ela não é do Reiki, ela foi inserida no Ocidente, uma mescla aí que fizeram. Se você for estudar o Reiki mesmo, baseado no conceito japonês, você vai aprender todas as glândulas do corpo, tireoide, timo, baço, etc. Então, para facilitar, a gente associa o chakra com a glândula e com aquilo que ela produz. Tá? Então, isso é um ponto importante. Você vai encontrar muito isso no Ocidente. Uma coisa também que eu acho que dá uma diferença tamanha é a tradução das coisas. Então, assim, os 5 princípios, que é o Gokai, você, você recitar o Gokai, que é um mantra de limpeza de ambiente utilizado no Reiki, de desbloqueio também da mente, que é diferente você recitar ele em japonês e você recitar ele em português. Em português, você vai falar: só por hoje não me irritarei, só por hoje não me preocuparei, só por hoje serei grato, só por hoje farei o meu melhor, só por hoje serei gentil com todas as formas de vida. Isso para mim não tem força. É diferente de eu falar Kyoda Kyowai Karuna, Kyoda Kyowa Chimpai Suna, Kyoda Kyowa Kansha Shite. Então você tem uma força, um poder um pouco maior aí nesse contexto. Então, é a diferença, é que eu falo, você pode aprender a magia de fazer o papelzinho lá, mergulhar no mel, ou você pode fazer a magia de fazer o papelzinho mergulhar no mel e trazer intensidade para dentro disso. Então, quando você for procurar um curso de Reiki, primeiro entenda se essa pessoa ela já pratica Reiki há muito tempo, o que, que ela faz com o Reiki, quais são os parâmetros que ela tem em relação ao Reiki. E, respondendo o Robson, sintonização à distância. Quando eu fiz o meu Reiki, eu fui sintonizado presencialmente nos 3 níveis. Um, dois e o nível 3 e o mestrado. Quando veio a pandemia, eu falei: putz, o Reiki pode ser uma ferramenta muito poderosa para essas pessoas que estão enfurnadas dentro de casa. Então, eu vou fazer um curso de Reiki 1. Então, eu fazia assim: Reiki 1, a contribuição espontânea. A pessoa dava R$ 2, dava R$ 1, era só uma troca energética. E aí eu comecei a ensinar a técnica do Reiki até o nível 1. Só que aí eu falei assim: putz, eu podia passar um pouquinho, eu podia dar um chokurei para esse povo, né? Mas para dar o chokurei eu tenho que fazer sintonização. Então eu fiz algumas experiências e eu tenho um mentor
que é um mentor que me ajuda nesse conceito do reiki. Ele se manifesta para mim com uma forma de um samurai, inclusive, e eu trabalho com ele dentro desse contexto. E ele foi meio que me mostrando algumas coisas. Olha, é energia. Então, assim, se você aplica o reiki à distância com o Honsha Seishonen, por que você não pode ir lá e impregnar um símbolo na aura da pessoa com o Honsha Seishonen? Por que você não pode ir lá e fazer uma abertura de aura e fazer um equilíbrio e harmonização dos chakras usando um Daikomyo com Honsha Seishonen? E aí eu fui fazendo algumas experiências e alguns testes e fui vendo que aquilo realmente produzia de forma intensa na outra pessoa que estava lá. Aí veio um outro paradigma. Como é que eu faço para escalar isso? Né? Então, eu precisava ter uma ferramenta que me desse a possibilidade de sintonizar a pessoa, criar uma egrégora, sintonizar a pessoa através dessa egrégora numa aula de AD, para eu não precisar ficar marcando sintonização. Tinha época que eu fazia 100 sintonizações no final de semana, é muita gente. Eu ficava cansado, exaurido, não dá para fazer isso. E aí eu falei assim, bom, então deixa eu entender como é que a gente pode fazer. Também consultei esse meu mentor e ele trouxe para mim uma técnica que aí a gente essa técnica ninguém faz, foi eu que desenvolvi para fazer a sintonização através de uma videochamada, através de uma videoaula. Então, na videoaula, eu ponho a pessoa no estado de consciência alterada através de uma meditação e depois, através dos comandos, eu faço a sintonização dela usando a egrégora espiritual que ela já possui. Então, a pessoa ela sente que o mentor dela vai até ela fazer esse processo. E aí eu tenho vários relatos de pessoas que comentam no curso dizendo: Nossa, eu vi uma pessoa assim, 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 eu senti tal energia. E isso funciona de uma forma muito legal. Hoje o meu curso ele está 100% EAD. Eu não faço mais sintonização de aluno. Os alunos são sintonizados por aquele processo que foi criado naquele momento em que eu gravei a primeira aula. Então, e aí eu falo assim, será que isso vai perdendo força com o passar do tempo? Eu tenho alunos que estão há 2 anos, depois está fazendo o curso e está vindo com um relato de que sentiu a energia, que superaqueceu a mão, que sentiu os pés dormentes, que trouxeram o mentor e viram o mentor no momento da sintonização. Então, isso é muito bonito. Então, quando eu falo que eu ensino o reiki tradicional japonês, é meio que para simplificar, porque já não tem mais essa tradicionalidade, entendeu, Robson? Então, quanto à sintonização à distância, eu acho que a gente evoluiu para esse nível de poder fazer à distância. O que, infelizmente, no código de ética do reiki é vetado. No código de ética do reiki, você só pode sintonizar presencialmente. Tá? Então, eu estou aí fora da lei.